Olá a todos, meu nome é Rodrigo. Juntamente com o meu amigo César, a gente vai apresentar o trabalho intitulado Análise de sinais de vibração para identificação de falhas em dentes de engrenagem, utilizando as técnicas de aprendizado de máquina. A gente escolhe esse problema porque somos dois engenheiros mecânicos e vamos prosseguir aqui com relação ao problema que escolhemos, relacionado à manutenção preditiva. Esse daqui é um gráfico que a gente pode ver com relação à taxa de falha ao longo do tempo. A gente pode dividir em três situações temporais. Em um primeiro momento, onde a taxa de falha decresce, que está relacionado à fabricação de um equipamento, montagem desse equipamento, e a nossa faixa de interesse, que é a segunda, que é quando tem uma taxa de falha aproximadamente constante. Através da manutenção, a gente quer alongar esse período de vida de um equipamento, que até que num terceiro momento ele começa a crescer sua taxa de falha com o tempo, e como eu acabei de falar, nesse momento que a gente foca onde a taxa é aproximadamente constante, a gente quer aumentar esse tempo, e isso se dá através da manutenção. É muito comum no dia a dia falar em manutenção, por exemplo, de carros. Uma manutenção chamada preventiva é aquela manutenção de que de 50 mil em 50 mil quilômetros rodados se troca uma correia dentada de um carro, por exemplo. Mas no nosso programa aqui a gente vai estar falando de uma manutenção preditiva, ou seja, a gente vai fazer uma predição, a gente vai, através de dados, predizer quando vai ser a próxima falha para poder fazer uma manutenção que alongue esse tempo de vida do equipamento. No caso aqui, a gente pegou essa base de dados do Kaggle, são sinais de vibração para essa bancada experimental aqui, são selecionados 4 acelerômetros em direções diferentes, ou seja, uma base de dados de 4 dimensões de sinais de vibração, que é submetida a diferentes níveis de carga através desse motor elétrico, como a gente pode ver aqui, ou seja, uma base 4D para situações de carga de 0 a 90%. Para o presente estudo, a gente selecionou aquelas de sem carga, 40%, e 70%. Elas são classificadas entre sem falha e com falha. Não se trata de uma base de dados temporal, e a gente acabou escolhendo algoritmos de classificação. Vamos aqui para o fluxograma. Como eu acabei de falar, a gente fez essa consolidação dos datasets. A gente também fez uma questão de histograma, enfim, parâmetros estatísticos. E depois a gente parte por um pré-processamento, onde a gente faz a normalização dos dados, que é uma fase bastante importante no aprendizado de máquina. A gente escolhe os algoritmos de Perceptron de multicamadas, o KNN, a árvore de decisão, também o Naive Bayes e o Random Forest. São todos algoritmos de classificação em Machine Learning. A gente depois passa por uma busca de melhores hiperparâmetros. A gente utiliza a técnica do Grid Search. E depois a gente parte paralelamente para Tenfold Cross Validation, para poder ranquear os algoritmos. É uma métrica. E depois a gente faz uma base treino-teste de 2% para treino e 1% para teste, como a gente pode ver ali na ramificação da esquerda. E a partir daí a gente utiliza métricas como acurácia e especificação, entre outras, para poder ver qual tem o melhor comportamento. A gente seleciona as 3 melhores para entrar em mais detalhes, que é o que o César vai começar a falar agora. Bom, dando sequência aqui à nossa apresentação, nós vamos agora para a parte dos resultados. Mas antes disso, a gente queria mostrar aqui o que a gente testou para poder chegar nos resultados que a gente obteve.
Bom, alguns hiperparâmetros foram testados para poder buscar um melhor desempenho. No caso da árvore de decisão, tanto pelo critério de entropia e o Gini, a gente tentou variar aqui o tamanho dessa árvore de 1 até 20. E aí testou para cada um dos datasets de acordo com a carga que a gente utilizou. Então, colocando aqui o dataset sem carga de 40%, 70%, a gente chega nesses parâmetros aqui de 13, 10 e 9. Para o Random Forest, nós testamos aqui o número de árvores votantes. E aqui a gente incluiu 10, 20, 50 e 100. Para todos eles, a gente obteve aqui o melhor número, que seria o 100. E na EveBase, a gente testou o Value Smoothing e a gente obteve aqui os valores de melhores parâmetros para poder fazer o teste. Para o valor de K, a gente testou a acurácia obtida através do número de K vizinhos. Então aqui, para os datasets que a gente obteve, chegou no número aqui de 179 por 0, 197 por 40 e 183 por 70%. Reparem bem que a gente testou de 1 a 199. Chegando a um determinado valor, aqui a gente pode ver no gráfico, que o comportamento é assintótico. Então, a variação aqui para os resultados não era muito grande. Por isso, a gente aqui parou no 200, no teste até 200, chegando a esses patamares. Bom, agora apresentando aqui os resultados. O que a gente fez foi um ranking dos algoritmos usando o método Tenfold Cross Validation. E aí a gente colocou como critério a acurácia para poder ranquear nesse primeiro momento. Então a gente vê aqui que os resultados aqui, o melhor foi o Multilayer Perceptron, chegando a 61% de acurácia em relação aos outros. Isso aqui é a média das acurácias das 10 tentativas do Tenfold Cross Validation. E aí a gente chegou aqui como esses 3 primeiros melhores classificadores. Assim, o mesmo conceito foi parecido para a carga 40%, chegando a um máximo de 56% de acurácia. E os mesmos 3 algoritmos foram os que representaram os melhores valores. E a carga 70 aqui chegando a 62% de acurácia, também os mesmos 3 algoritmos. Olhando pela curva, pela área abaixo da curva ROC, como critério, usando também pelo Tenfold Cross Validation, esses valores aqui são as médias das 10 validações cruzadas. Então, os mesmos modelos foram os melhores e tendo aqui um resultado melhor para o MLP acima de 66%. Bom, agora vamos olhar as outras métricas, né? Isso aqui a gente pegou agora os 3 melhores classificadores para poder estudar um pouquinho aqui como o comportamento das outras métricas, como a precisão, a revocação e a especificidade, tá? Sendo que a média harmônica aqui seria a média entre essas duas primeiras métricas que estão aqui, tá? E a gente pegou aqui nesse modelo a média ponderada entre as duas classes, a classe com e sem defeito. E os resultados aqui foram bem parecidos para todas as cargas. Então, a precisão, a revocação, a média harmônica seria a média dessas duas, e a especificidade tiveram patamares semelhantes, um pouco acima de 60%. A carga 40%, valores parecidos, e a carga 70% também, os mesmos valores. Agora olhando com mais detalhe aqui a matriz de confusão, e aí a gente pegou aqui para poder fazer esse olhar, o melhor classificador que a gente encontrou, que é o MLP, considerando o dataset com a carga nula, e também considerando aqui a classe com falha como sendo a positiva, a gente chega nessa matriz de confusão aqui. Olhando aqui a precisão, que a precisão representa a fração dos elementos que são classificados como positivos, que realmente são positivos, né? Então a gente vê aqui na precisão o falso positivo aqui representando um valor muito alto aqui na nossa matriz. Com isso, a minha precisão cai aqui para os valores de 59%. Se olhar a revocação, que é a fração dos elementos positivos que foram classificados como positivos, reparem que esse valor passa a ser um pouquinho maior, né?
Então, olhe bem aqui, os falsos negativos não foram tão grandes assim. Então, com isso, o 72% aqui é alcançado. Agora a gente olha aqui a média harmônica, que é a média entre a precisão, que representa a exatidão do modelo, e a revocação, que representa a completude do modelo, e ela chega aqui a um nível de 65%, considerando a média harmônica dessas duas métricas aqui em cima. Olhando a especificidade, chega a um valor de 50%. Reparem bem que o número de falsos positivos aqui equivale ao número de verdadeiros negativos, né? Que é realmente a conta que a gente faz aqui. Então está meio a meio aqui. Então a especificidade aqui foi 50%. Agora a gente volta para o Rodrigo, que vai fazer nossas considerações finais. Bom, o César acabou de concluir de uma maneira quantitativa a nossa análise, onde a gente chegou à conclusão que o algoritmo classificador do Perceptron de multicamadas teve uma melhor acurácia. A gente utilizou uma base de dados Kaggle. Na comunidade dessa base de dados, ela foi pouco explorada, ou seja, nós não tivemos oportunidade de comparar com outras pessoas que trabalharam com essa base de dados. O que nos restou a olhar na literatura o que outras pessoas fizeram com outras bases de dados. Realmente, o nosso algoritmo se apresentou de uma maneira pior em termos de acurácia, apesar de chegar a mais de 50% no Perceptron de multicamadas. E para novos trabalhos, a gente propõe aqui essa mesma base de dados com outro tipo de algoritmos. Nós utilizamos algoritmos de classificação, os algoritmos de detecção de anomalia podem ser uma boa para a gente testar. Não testamos porque realmente é um mundo à parte. Para outros trabalhos também a gente recomenda outras bases de dados de engenharia de manutenção. E foi uma grande alegria a gente ter trabalhado com esse estudo. A manutenção preditiva ela é a fronteira do conhecimento e a manutenção só vem avançar cada vez mais utilizando dados, computação na nuvem. É a grande fronteira do conhecimento na nova chamada Indústria 4.0. Eu finalizo aqui. Obrigado a todos.